Olá, me chamo Maria e sou de uma pequena cidade no estado do Ceará. O relato que vou contar aconteceu com meu pai e meu irmão mais velho, no ano de 1994. Meu pai era agricultor e costumava fazer negócios com as pessoas que moravam no interior de nossa cidade. Certa vez, ele comprou uma porca e, como era um homem muito ocupado, só teve tempo de ir buscá-la ao cair da noite, levando com ele meu irmão mais velho, que na época ainda era um menino. Ao retornar para casa, pegando a estrada de terra, o jumento que eles iam montados empacou. Então ele desceu e tentou fazer com que ele seguisse a viagem. Mas era em vão. O animal só andava para trás. Sem entender o que estava acontecendo, meu pai começou a procurar o que estava deixando o animal com medo. Foi quando ele viu, a uns 5 metros à frente, um bicho enorme, deitado do lado da estrada. De repente, a besta levantou e soltou um uivo horrível, que fez meu pai gelar, e o jumento derrubar a porca no chão. Diante daquela situação, meu irmão começou a chorar. Meu pai juntou a porca, montou com meu irmão, e enfim o jumento começou a andar. Eles passaram do lado daquele ser, e meu pai pôde notar o quão horrendo ele era. Tinha um pelo muito negro e arrepiado, um focinho comprido, grande, grandes garras e olhos que mais pareciam fogo, orelhas tão longas e caídas que quando batiam uma na outra faziam barulho. Mas o pior ainda estava por vir. A fera apenas deixou que eles passassem por ela, mas logo após começou a persegui-los, até a entrada da cidade. Ao chegar em casa, meu pai contou que tinha acontecido à minha mãe, e ela ficou com muito medo. No dia seguinte, o amigo do meu pai, que sempre costumava tomar café em minha casa, chegou, bem cedo, com um sorriso debochado no rosto, e contando tudo o que tinha acontecido na noite anterior, com riqueza de detalhes, com o meu pai e meu irmão. Foi aí que meu pai se deu conta de que ele era a fera, que os havia perseguido e o expulsou de nossa casa, o proibindo de voltar. O capelobo. Lembro quando eu era pequeno. Os mais velhos contavam histórias sobre o capelobo. Cada pessoa fala de um modo, mas se referiam à mesma figura. Na época eu ficava com medo, ainda mais que eu tinha um certo receio dos índios, que moravam em uma aldeia próxima de casa. Aqui no norte do país, Maranhão, Pará, Amazonas, é comum ter essas lendas sobre entidades do tipo, e com o tempo você acaba nem dando muita bola e tomando elas como sendo apenas lendas. Segundo as histórias que eu ouvia, todo capelobo é originado de um índio ou uma índia que ficava muito velho e não chega a morrer. Afirma-se que a aldeia toma conta desses índios velhos e os prendem em cercados de madeira quando estão com unhas, cabelos e dentes enormes. Dizem que o índio que é preso nesse chiqueiro é alimentado com carne crua, pois se ficar solto, rasga e come todas as crianças da tribo. Quanto à sua aparência, o capelobo é uma espécie de quimera, com corpo humano e cabeça com um formato que se assemelha a um tamanduá ou uma anta. Bem, não preciso nem dizer que com o tempo você cresce e deixa de acreditar nessas baboseiras, pois me parece humanamente impossível uma pessoa se tornar tal coisa absurda. De qualquer forma, as pessoas mais antigas daquele vilarejo ainda temem essas criaturas bizarras do nosso folclore. Diferentemente da minha geração, que já não liga para essas coisas. Pouco a pouco, o desenvolvimento começou a chegar no local. E isso foi afastando um pouco as pessoas dessas raízes folclóricas. Os índios, por exemplo, ao contrário de que muitos acreditam no resto do país,
Andavam pelas estradas com bermuda e relógio de pulso. Pois é, os tempos estão mudando. Talvez por isso seja um pouco difícil acreditar em certas histórias sobrenaturais. A única coisa que sempre acreditei e tive medo foi de fantasmas, pois isso parecia-me bem mais fácil de acontecer algum dia comigo. Todo mundo conhece alguém que teve alguma experiência do tipo. E ainda mais lá, onde há mata por todo lado, rios, animais e sons estranhos rondando pela noite. Fica mais fácil para que nossa fértil imaginação voe rumo a histórias sombrias. Mas, infelizmente comigo foi diferente. Eu não posso afirmar com certeza o que vi realmente. O meu senso racional, até hoje, procura buscar uma explicação razoável. Na época, eu tinha 15 anos de idade. Ainda morava no Maranhão. Era um moleque que corria descalço na lama da estrada, brincava no mato, trepava em árvores. Foi por volta de março, época de cheia no rio. Costumava aparecer muitos bichos perto das casas das pessoas. Cobras, antas e às vezes até uma onça ou outra aparecia por lá. O povoado estava em alerta, temendo os animais selvagens. Lembro-me que minha mãe me proibiu de ficar embanhado na mata. Foi naquela mesma época que começou uma certa histeria. Alguns animais de estimação e criações apareceram mortos. E além disso, uma pessoa foi encontrada morta com um buraco em cima da cabeça. Uns diziam que era onça, outros que foi outra coisa pior. Essa história me deixou super impressionado. E para piorar, começaram a falar que era o capelobo. Que eles estavam rondando as casas à noite, procurando alguém para comer. Havia quem jurasse tê-lo visto. Eu não lembro ao certo se acreditei muito na história do capelobo, ou se eu pensava ser algum animal selvagem ou responsável. Só sei que aquilo me marcou muito. Certa noite, do lado de fora da nossa antiga casa de madeira, ouvi meu cachorro, o Tobias, latindo e rosnando. Curioso, eu fui até a janela do meu quarto. Mas infelizmente, não dava para ver muita coisa. Estava muito escuro. A lâmpada com luz amarelada, do lado de fora, não clareava muita coisa. Havia muito mato e folhagens. Então ficava difícil distinguir alguma forma em meio à escuridão. Eu escutei meu pai gritando da sala para o cachorro ficar quieto. Eles estavam assistindo a novela. Eu continuei ali, fitando a escuridão e fantasiando como se fosse um herói que iria lá acabar com a raça da fera que amedrontava os moradores do vilarejo. E então todos iriam ficar gratos. Foi durante esse breve devaneio que tudo aconteceu. Ainda estava terminando de fantasiar a minha história heróica, quando me virei brevemente para trás, tentando entender algo que estava comentando sobre a novela. Um som vindo do quintal me chamou a atenção. Olhei novamente para a janela e tomei um tremendo susto. Lá estava, saindo do meio do mato, a uns 17 a 20 metros da minha frente, aquela bizarra criatura. O medo foi tamanho que não consegui observar por muito tempo. Eu fechei a janela. Minhas pernas estavam bambas. Já não havia mais nenhuma fantasia de heroísmo, apenas o primitivo instinto de sobrevivência. E medo, muito medo. Eu não tive reação, não gritei, apenas me escondi dele, seja lá o que for. Não tive coragem de dizer exatamente o que testemunhei para os meus pais, pois eles não acreditavam na história do capelobo. Para eles, aquilo era obra de uma onça. Até hoje, não esqueço daquela figura. E vez ou outra ainda sonho com ela, apesar de não ser tão frequente como antes. Ela parecia uma pessoa muito suja, ou com o corpo coberto por alguma pelagem escura. Não deu para ver direito. No lugar de sua cabeça tinha alguma coisa comprida. Não era exatamente como um tamanduá, como dizem, mas era algo muito estranho que se projetava para a frente. Lembrar me dá calafrios. 2 semanas depois, minha família deixou tudo para trás e fomos com a cara e coragem para São Paulo. Não sei o que motivou meu pai, ou o que ele viu para sair daquele local, mas até hoje sou grato por isso. Meu cachorro, o Tobias, infelizmente, depois daquela noite, nunca mais foi visto. Era um vira-latas, mas um ótimo cão e eu gostava muito dele.
Hoje eu trabalho em um grande jornal, fiz faculdade e tudo devido a essa mudança. Talvez se a gente tivesse continuado no Maranhão, naquele lugarejo, eu não teria tanta perspectiva de vida. Mas independente de tudo, eu fico feliz de ter vindo para cá e nunca mais ter de ver algo como aquilo que presenciei naquela noite. De qualquer forma, aquilo me fez abrir a mente para temas sobrenaturais. Quantas histórias e lendas que existem por aí, quantas delas não devem ser verdade? Eu não duvido de mais nada. Aí pessoal, um relato, certo? Foi enviado para mim aqui e conta a história, né, de uma criatura aí, o capelobo. E é muito parecido com um lobisomem, né? E esse menino aí, quando teve um encontro com essa fera aí, tá bom? Pessoal, se inscreva no canal, deixe um joinha, não esqueçam de ativar o sininho para que o YouTube notifique vocês assim que sair um vídeo novo. Pessoal, uma boa noite e até a próxima.